Graças a Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui hoje. E a Ele a glória. Para todo sempre. Amém. Irmãos, foi por amor. Foi por amor que o Senhor nos ganhou. E tem sido por amor que o Senhor tem nos ganhado. E é por amor que o Senhor tem nos feito permanecer. Então, irmãos, esses hinos, quando nós entramos nele, quando nós nos aprofundamos nele, irmãos, eles têm muita realidade do nosso presente momento. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o meu compartilhar hoje com vocês será uma lição dessa série, deste livro, Fundamentos da Fé Cristã. Irmãos, e quando eu estava desfrutando ali dessa lição, hoje nós vamos desfrutar um pouco da lição 21. Irmãos, e só pegando pelo título, só pegando pelo tema do livro, quando a gente começa a desfrutar ali do Senhor, a gente já começa a ganhar muita porção, muita riqueza. Porque esse livro, o tema geral dele, irmãos, é fundamento. São os fundamentos da fé cristã. Irmãos, se nós pararmos, né, se nós voltarmos ao nosso espírito, irmãos, isso é o que precisamos hoje, irmãos. Se nós olharmos para o mundo e para tantas coisas que estão acontecendo, irmãos, essa palavra é para nós. Hoje, irmãos, com a iniquidade, com as ideologias, com tudo ganhando muita força, a fundamentação, a fé, ela é essencial. E nós não podemos pegar esse livro, nós não podemos desfrutar dessa porção e achar que a fundamentação não mais diz respeito a mim, porque eu, João Natal, eu já estou bem sábio, eu já estou sabendo do que é a fundamentação, eu já estou sabendo do que é a fé cristã, e isso na minha vida diária, eu já sei dessas coisas. Irmãos, se nós pegarmos essa linha, é morte. Mas precisamos pregar essa palavra, precisamos pegar esse compartilhar, esse simples compartilhar que eu vou ter com os irmãos, para que eu possa edificar os irmãos e para, por meio do que eu estou falando, eu também ser edificado com o compartilhar dos irmãos. Irmãos, e quando a gente vai para fundamentos da fé cristã, nós vamos aqui ler um versículo, irmão. Ele está em 1 Coríntios, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 3:10. É um texto, irmão, que nós já conhecemos, mas essa palavra precisa ser nova para nós hoje. Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, do 10 até o 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos ser poupados disso aqui, irmãos, se hoje nós alicerçarmos, se hoje o nosso viver normal da igreja, nós estivermos claro de qual é
o nosso fundamento. Nós sabemos, por um lado, nós sabemos disso, mas nós precisamos tornar esse nosso saber prático. Nós precisamos transformar esse fundamento no viver normal da igreja. Isso tem que ser, porque a lição aqui, irmãos, é fundamentos da fé cristã. Então, nós estamos claros quanto ao nosso fundamento. E esse fundamento, nós vamos ver aqui na lição, alguns pontos que são também colunas. O fundamento é um, mas esse fundamento tem colunas. Então, tem vários pontos, irmãos, que no nosso viver diário, nós podemos testificar, nós podemos compartilhar no dia a dia essas colunas, Senhor Jesus. E outro ponto, irmãos, que eu vou ler, antes mesmo de entrar aqui no subtema desse tema, porque o tema geral é fundamentos da fé cristã, mas nós vamos entrar num subtema que é dar testemunho e pregar o evangelho. Mas antes disso, vamos ler alguns versículos que vai nos dar mais uma linha, vai nos dar mais uma lembrança do que é verdadeiramente a nossa fé cristã. E várias referências, irmãos, está em Hebreus, já é um texto também bastante conhecido, Hebreus 11, é um capítulo um pouco extenso, irmãos, porque a fé cristã, ela é bastante extensa. Ela já tem uma história ao longo desse universo, no plano do Senhor. Então, esses versículos estão em Hebreus 11, do 1 ao 40. Senhor Jesus. 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, vamos nos atentar, vamos ganhar luz toda vez que essa palavra fé for mencionada, irmãos. Vamos trazer essa realidade para o nosso viver diário. 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela a qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O 17. Pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou próprio de Cristo ser maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O 32, e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por haver Deus, o 40, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, então, quando a gente lê esse capítulo extenso, né, da fé, por que Deus permitiu, por que tantas experiências estão aqui, irmãos, atestadas? Irmãos, eu faço uma pergunta que quando eu estava desfrutando dessa mensagem, me veio por várias vezes, irmãos. Nós, no dia de hoje, irmãos, nós estamos precisando de fundamentação? Irmãos, por várias vezes, irmãos, meu coração ali ficou tocado, ficou assim, sabe, sentido. Nós estamos precisando verdadeiramente na nossa vida normal, na nossa vida prática de igreja, irmãos. Eu, João Natal, estou precisando de fundamentação. Tem que saber que na minha vida normal, irmãos, eu preciso colocar o joelho no chão. Nós temos um fundamento, irmãos, que é sólido, que é Jesus Cristo. Percebe, irmãos? Nós temos uma fé e nós professamos essa fé, irmãos. Por mais que todo o vento de doutrina, por mais que todas as ideologias, elas possam vir e virão, irmãos. Hoje, irmãos, nós podemos atestar com toda certeza, a iniquidade tem aumentado? Tem. As ideologias têm aumentado? Sim. Mas o antídoto também tem aumentado, que é o Espírito 7 vezes intensificado, irmãos. Então nós temos possibilidades, nós temos arbítrio, nós temos o que fazer hoje, irmãos. Nós estamos percebendo porque o Senhor tem aberto a nossa visão, tem dado entendimento, tem estado no nosso espírito e tem nos dado várias ferramentas para que nós possamos apossar dessa linha do Espírito 7 vezes intensificado. Irmãos, e essa mensagem 21, irmãos, eu gosto de, quando estou desfrutando, eu pegar o significado de cada palavra, por mais simples que ela seja. E aqui, o volume 2
lição 21. Irmãos, nesse nome nós precisamos desfrutar, ruminar, lição. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer me mostrar nessa lição, nesse entendimento? Irmão, nós precisamos valorizar cada palavra. A lição, quando você pega o dicionário que você vai ali ver o significado simples, lição é o que o aluno aprende para apresentar para o professor. Não tem tudo a ver com a nossa carreira cristã? Irmãos, isso aqui é uma lição celestial. É uma lição que Deus está nos proporcionando. Deus está nos agraciando. Nós precisamos aprender essa lição. Eu, João Natal, preciso aprender essa lição. Não somente na teoria. A teoria é uma parte do aprendizado. Mas a concretização do aprendizado, irmãos, ela só virá com a prática. Você pode pensar que sabe uma lição quando você aprende ela na teoria, mas quando você vai colocar a mão na massa, quando você sai para pregar o evangelho, você pode estar constituído de toda a palavra. Eu sei a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, sei tudo. Para a rua. Irmãos, eu tive uma experiência com a minha esposa, o Senhor estava me incomodando e tal, e a imersão na palavra, desfrute a palavra. Irmãos, o que tem de mal nisso, irmãos? O que está sendo falado, irmãos, tem nos levado para a santidade, tem nos separado cada dia mais do mundo, irmãos. E aí o Senhor estava me incomodando uma semana, e tal, eu senti o sentimento, falei com minha esposa, vamos para a rua? Vamos pregar o evangelho? Vamos testificar algo que o Senhor tem nos dado? Irmãos, e quanto empecilho e quanta dificuldade já vem naquele minuto seguinte. Porque, irmãos, alguém nos faz ver, uma corrente nos faz ver a nossa incapacidade. E naquele momento que eu ali desejei um desejo puro, um desejo normal, saudável na vida da igreja. Isso é o que nós precisamos estar fazendo no nosso dia a dia, profetizando, testificando, deixando um legado de Deus nessa terra para os nossos filhos, para os nossos netos e para a nossa vizinhança e para quem quer que esteja nos cercando. E ali, irmãos, quando eu tive a comunhão com minha esposa, vamos para a rua? Já veio aquela interrogação, mas João Natal, você não tem capacidade. Chegando lá, irmãos, eu ouvi isso claramente. Chegando lá, irmãos, você vai receber não. Você não vai ter palavra. Aí eu tive esse sentimento. Aí voltei para minha esposa e falei assim, olha, eu tive esse sentimento, mas deixa eu fazer aqui, vamos fechar aqui um entendimento? Vamos para a porta do dia a dia. E se simplesmente nós formos e chegarmos até lá, e se nós não conseguirmos fazer nada, o Senhor vai nos honrar nessa postura. Vamos estar lá, irmãos, não preocupe com o resultado do seu testemunho. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel e justo, irmãos, e Ele tem nos agraciado com muitas pepitas, com muitas riquezas e com muitas revelações, e assim nós fizemos, na graça do Senhor. Não foi minha competência, eu tinha a minha certeza, porque alguém estava me fazendo ver que eu estava nu, e isso era uma verdade. Irmãos, quanto devedor eu sou, e quanto às vezes devedores nós somos, irmãos, no que diz respeito ao que o Senhor tem nos agraciado. Mas mesmo assim eu fui fiel e simplesmente falei assim, eu vou. Eu estou nu, mas eu vou porque o Senhor me deu esse sentimento. Irmão, chegamos lá e aí oramos ali, pegamos a palavra, imergimos um pouquinho, entramos na comunhão. E aí o que está sendo dito? Mergulhe nesse rio e você sairá pegando fogo. Irmãos, é verdade. E nós chegamos lá na simplicidade, e aí emergimos um pouquinho, ficamos ali, aí veio um cara. Irmãos, foi assim, irmãos. O Senhor, chegamos, nós somos cristãos, podemos orar por você? Irmãos, Senhor Jesus, irmãos, isso, e o Senhor me expôs demais, irmãos, porque Ele falou assim, João Natal,
essa pregação do Evangelho na sua vida não pode ser um evento que você faz isso uma vez no ano, uma vez na vida. Isso precisa ser o seu viver normal da igreja. Irmãos, e a lição aqui, eu não consegui entrar na lição ainda, irmãos, mas está fluindo. E aqui, irmãos, o tema geral desse livro é o Fundamentos da Fé Cristã. Esse é o tema geral do livro. E aqui tem um subtema, que é o viver cristão. E esse viver cristão, ele traz um tema, que é dar testemunho e pregar o Evangelho. Esse é o assunto de hoje. E esse assunto tem vários pontos. E o primeiro ponto é testificar a nova vida pelo viver e pelo falar. Esse é o primeiro ponto de dar testemunho. Ou seja, é um testificar da nossa vida. Mas percebe que a ordem, irmãos, é um testificar a nova vida. Olha a ordem, irmãos. A gente precisa prestar atenção nesse detalhe, porque faz muita diferença. Pelo viver e pelo falar. Irmãos, faz diferença. É um falar que vem da imersão. É um falar que vem do arrependimento. É um falar que vem da percepção da necessidade dos que estão lá. E partiu da nossa necessidade. A gente entra na palavra, a gente imerge na palavra, porque nós percebemos que o Senhor nos agracia e nos mostra que há uma necessidade, primeiramente, em nós. E aí, quando a gente supre essa necessidade, irmãos, do que a boca fala, está espontâneo, irmãos, é isso mesmo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos, irmãos, nós temos que nos enchermos. Nós temos que ir. Não preocupe. Um dia eu queria sair com o Jorge e tal. Falei, Jorge, eu vou sair com você. Mas, irmãos, já vou fechar aqui. Eu só vou para segurar os materiais. Eu não vou falar nada. Sabe? Porque tinha alguma força me dizendo assim, não vai de jeito nenhum, porque você não vai conseguir falar nada. Eu falei assim, então, Jorge, eu vou, mas eu vou só segurar a sua malinha ali, vou segurar os livros, vou te auxiliar. Irmãos, queira ir. Irmãos, sabe, a palavra vai sair, irmãos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, e isso aqui, irmãos, é o testificar, Senhor Jesus. Testificar, igual eu falei para os irmãos, eu gosto de colocar o significado para a gente entrar mais na realidade da palavra. Testificar é dar testemunho de alguma coisa, de alguém. É comprovar, é atestar, é afirmar com certeza, é assegurar. Então, a nossa comunhão na rua, ela está totalmente embasada na comprovação, no atestamento, na afirmação com certeza, porque eu acabei de ler, nós estamos em cima de um fundamento, nós estamos baseados numa fé, que essa fé, irmão, elas são colunas desse fundamento que é Cristo. Cristo conta com essas colunas, e isso está sustentando, sabe, o plano de Deus nessa terra. Irmãos, Cristo encontrará fé quando retornar? Irmãos, a palavra está nos atestando que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, e aí quando eu estava ali desfrutando, irmãos, vamos ser sinceros com a nossa pessoa. Irmãos, o que verdadeiramente nós estamos testificando hoje? Irmãos, em que linha eu estou hoje? Sabe? Qual o legado que está ficando, sabe, do meu testemunho de vida e do meu falar? Eu estou enredado com quais conversas? Irmãos, isso faz toda a diferença, irmãos. Porque eu fui muito exposto aqui, irmãos. Nós não podemos nos envolver com o fluir de morte, irmãos. Vamos nos envolver com o fundamento. Vamos nos envolver com a fé.
Vamos testificar, irmãos, o que gera vida. E quando eu estava, irmãos, eu não consegui, eu não estou preocupado com o que eu fiz aqui, porque eu vou falar o meu compartilhar e vai ter uma segunda porção aqui, que a gente vai fazer uns grupos, e aí vamos compartilhar, e cada irmão vai dar uma porçãozinha para me ajudar a compartilhar essa porção. Irmãos, e quando eu estava aqui, vendo essas linhas de vida e de morte, irmãos, me veio a lei. Nas leituras aqui, é porque tem muitos versículos, eu não vou ler, e está tudo aqui. Mas me veio a lei na minha mente. Irmãos, hoje nós estamos tratando na linha da lei? Nós estamos na nossa linha da lei? Nós estamos na nossa linha da justiça? Irmãos, você quer cumprir a lei? Os mandamentos estão aqui. Será se você é capaz de cumprir a lei? Irmãos, a lei, a justiça, irmãos, a lei é boa. A justiça, o nome já fala o significado. A justiça é coisa justa. Irmãos, não queira cumprir essa lei e essa justiça que é boa para com os irmãos. Irmãos, não faça isso, irmãos. Irmãos, como Deus é prova, irmãos. Irmãos, eu estava desfrutando essa mensagem, irmãos, e eu chorei, irmãos, Chorei, desceu água nos meus olhos, em perceber a justiça que muitas vezes nós estamos colocando, irmãos, por irmão. E aqui nas minhas anotações aqui, tem uma aqui, que aqui fala, em Colossenses 3, 1 a 4, que fala, eu não vou ler, vou só colocar o cabeçalhozinho aqui, mas os irmãos têm entendimento. Colossenses 3, 1 a 4, é aquele versículo que fala, pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, o que nós estamos pensando hoje? Nós estamos pensando com o vento, sabe? O que tem nos abalado é coisa terreninha aqui, ou nós estamos colocando a nossa mente nas coisas lá do alto? Colossenses 3, 12 a 17, fala das virtudes às quais precisamos trabalhar, aumentar essas virtudes aqui. E Números fala uma porção importante, irmãos. Números 6, 24 a 26. Esteja envolvido nisso. Aqui está falando, irmãos, é a palavra do Senhor. Abençoar os irmãos. Aí você me pergunta, irmãos, eu abençoo se o irmão estiver certo. Isso é lei. Isso é justiça. Você consegue cumprir a justiça? Só Cristo cumpre a justiça, irmãos. Cristo nos ganhou, não foi por justiça. Se Cristo estivesse nos pego por justiça, irmãos, nós não estaríamos aqui, nós teríamos sido fulminados. Deus nos ganhou, foi por amor, irmãos. Olha, o exemplo está dado, irmãos, não é possível, irmão, que nós estamos aqui, sabe, ruminando a palavra, desfrutando a palavra, irmãos, e quando é no meu dia a dia, João Natal, eu olho para o irmão ali, irmão, olha, você viu, irmão, aquele irmão, você está vendo isso aqui? Olha como é que faz. Irmãos, é por amor, irmãos. Nós estamos crucificando pessoas. Irmãos, nós não podemos falar, mesmo que esteja certo, irmãos, tem coisa certa, tem coisa justa, tem lei. Essas coisas, irmãos, não é outra coisa errada, não. Essas coisas matam e estão matando, irmãos. Eu chorei, irmãos, porque eu estou vendo que tem verdade, irmãos, que está sendo falada. Tem justiça, minha justiça tem matado pessoas, irmãos. Tem tirado jovens da linha. Irmãos, eu chorei, sabe por quê, irmãos? Porque eu vi, irmãos, porque a mão do Senhor, ela pode ser pesada sobre nós, irmãos. Sabe, irmãos, o tribunal de Cristo, ele vai acontecer, irmãos. Ai de nós, irmãos, se nós, sabe, João Natal, põe seu joelho no chão. Ah, mas o fulano, o ciclano, está errado. Por que eu estou gastando um tempo aqui, irmão? Porque isso está dentro do assunto. É dar testemunho e pregar o evangelho. E nessa linha, irmão, nós vamos deixar um legado. Por que eu li sobre os aqui considerados heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, esse Hebreus 11? Porque são exemplos para nós hoje, irmãos. A fé é coisas que se esperam. Irmãos, nós não temos esperança que o Senhor sabe de todas as coisas? Sabe, irmão? Então, o que nós estamos testificando hoje, irmãos? O que nós estamos, sabe,
compartilhando hoje, irmãos, numa esfera de, sabe, de muita graça, de muita luz, de muita tranquilidade. Eu com a minha esposa lá em casa, a gente tendo comunhão, e nós chegamos na paz, a uma consciência muito tranquila, a uma certeza. Irmãos, lá em casa, lá no meu lar, que é o lar de todos vocês, porque eu preparei aqui lá para receber vocês, para recepcionar. É um prazer receber, é um prazer. Todos os irmãos que já estiveram lá em casa sabem, nós temos prazer de receber vocês lá em casa. Mas uma coisa, aqui é sério, irmãos, uma coisa que eu e minha esposa decidimos, nós não aceitamos falar mal de nenhum irmão lá em casa. Percebe, irmão? Nós não aceitamos, tá bom? Então fica dito para todos os que estão aqui. Se vocês, é um prazer receber vocês em casa. Isso é verdade, creia, irmãos. Creia, verdade, o Senhor sabe meu coração. Mas, eu estou dando um testemunho aqui, irmãos. Não fale mal de nenhum irmão lá em casa. Mas se ele estiver errado, não fale, irmãos. Não fale, irmãos, é a nossa justiça, é a nossa lei. O Senhor não nos ganhou pela lei, não nos ganhou porque nós estávamos certos, irmãos. O Senhor nos ganhou, foi pela graça, foi pelo amor. Então vamos testificar, irmãos, essas coisas, vamos viver isso em realidade, irmãos. A vida normal da igreja precisa ser hoje. A vida que vence, aquele livro, a vida que vence, irmãos, é a vida do Senhor em mim. Não é a minha vida, não é a minha maneira de fazer as coisas. Senhor Jesus. Irmãos, e quando a gente percebe aqui, nesse ruminar aqui, irmãos, eu já vou encerrar porque o meu tempo era só 30 minutos, já deu 30 minutos, os irmãos precisam compartilhar em grupos. Mas eu vou falar só um pontinho aqui. Essa lição, ela nos fala, ela nos alerta da questão de, a partir de um momento, a partir de estar ciente de algo, vem-nos uma visão, vem-nos o inimigo de Deus e nos faz olhar para a nossa pessoa, e nos faz olhar para a nossa nudez. Irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, e eu creio que os irmãos também percebem, é que a história, ela se repete. Ela se repete na questão da estratégia do inimigo. Qual foi a estratégia que Satanás usou no jardim do Éden? Percebe? Ele mostra, a partir do momento que eu, João Natal, errei, o que o inimigo faz para me tirar da vida, me tirar da comunhão? Ele me mostra uma verdade. Ele me mostra a minha nudez. E o que a minha nudez faz? Eu saio da presença do Senhor. Quando Deus veio ali na viração do dia para ter comunhão com Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles esconderam. Mas por quê? Alguém fez eles ver que eles estavam nus. E quando Deus fala, Adão, Adão, onde estás? Ah, vi que estava nu. Quem te fez ver? Irmãos, é isso. Que às vezes nós estamos vendo e fazendo ver e matando, e tirando as pessoas da comunhão, e tirando as pessoas desse fluir que tem salvado pessoas, Senhor Jesus. Irmãos, nessa lição, tem mais alguns pontos, que é limpar os ramos. Esse estava aqui também sublinhado para que eu falasse uma porçãozinha, mas nós vamos ter comunhão, não vou falar desse ponto, limpar os ramos, tá? Irmãos, limpar os ramos é necessário para frutificação. Nós somos ramos da videira verdadeira, mas esse ramo precisa de limpeza, senão ele não vai dar os frutos adequados que o Senhor precisa.